de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. É 1h. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. 35 idosos foram evacuados de um lar em Santo Tirso devido a um incêndio. Entretanto, o fogo já foi extinto. Há momentos, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, revelou que 2 destes utentes foram transportados por precaução para unidades hospitalares. Há aqui 35 pessoas evacuadas, 2 deles para a unidade hospitalar, que eram oxigênio dependentes, um para Santo Tirso Hospital, outro para o Hospital de Famalicão. É disso que estamos por uma questão de precaução. Portanto, não há feridos propriamente dito, mas por uma questão de precaução, o INEM decidiu evacuá-los. Entretanto, 31 destes idosos foram levados para o pavilhão municipal para aguardarem novas indicações. Outros 2 utentes foram já dormir para as respectivas residências pessoais. O comandante dos Bombeiros Voluntários tircenses, Vítor Pinto, diz que o regresso destes idosos a este lar deve ser feito o mais rapidamente possível. Em princípio todos eles vão cá passar a noite, ou seja, a ideia é que todos regressem cá, mesmo aqueles que foram evacuados por medida preventiva, até que a ventilação esteja efetuada e existam condições de segurança para que eles retomem. A ideia é que todos os utentes retomem cá durante esta noite ainda. Vítor Pinto e Alberto Costa, respectivamente o comandante dos Bombeiros Voluntários tircense e também o presidente da autarquia nortenha, em declarações captadas pela RTP Notícias, o alerta para este incêndio num lar Torre Sénior, em Santo Tirso, no distrito do Porto, foi dado pelas 9h30 da noite e mobilizou mais de 40 operacionais e 19 viaturas. E vamos agora às presidenciais. Henrique Gouveia Melo quer convencer o eleitorado e fala a 3 fatias: forças de segurança, militares e os idosos. Num jantar-comício em Alcobaça, o almirante tenta agradar a forças de segurança e aos militares pelo serviço ao país. Aos idosos, a grande fatia do seu eleitorado aproxima o discurso e pessoaliza até o sentimento. Nadine Soares. Em Alcobaça, Gouveia Melo contou com 2 apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e foi provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos. E atreve-se até a comparações. Muitas vezes, quando o vejo assim, evoca-me a memória de Ramalhianos, vindo das Forças Armadas. Hoje temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia. Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos. Utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia Melo pode ser um presidente resiliente. O senhor, há 1 ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Groenlândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não, estava seguramente a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis no futuro a Portugal. Tem ossos duros. O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes com o foco no eleitorado. Fala aos idosos e pessoaliza até o sentimento. Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira, se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir para o mar sossegado. Deixou ainda uma palavra às forças de segurança. Eu estou convosco e que percebo a importância do vosso serviço a Portugal. E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares. Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem
pela nossa pátria. Já na segunda semana de campanha, Gouveia Melo tenta convencer o eleitorado, confiante na segunda volta. Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Gouveia Melo, esta terça-feira, o Almirante começa o dia em Setúbal. E depois do apelo ao voto aos moderados, António José Seguro vira-se agora para os indecisos e avisa que nada está ganho até ao dia 18 de janeiro. Até porque as eleições não são ganhas pelas sondagens, António José Seguro reforça por isso o apelo ao voto e pede a confiança dos eleitores da esquerda ao centro-direita. E por isso, aos indecisos à minha esquerda, ao centro-esquerda, eu digo-lhes: concentrem aqui os votos, porque esta é a única candidatura que pode ir à segunda volta. O mesmo digo ao centro e ao centro-direita: esta é a candidatura que pode equilibrar o sistema. E o mesmo digo a todas as pessoas que aqui estão e que já não estão indecisas: não são as sondagens que ganham. Ninguém ganhou uma eleição estando em primeiro lugar nas sondagens. António José Seguro, num comício esta noite em Bragança, a encerrar o dia de campanha, o candidato tem evitado comentar as polémicas do dia e, por isso, em Bragança preferiu focar-se na política do P grande e alertar para os riscos de privatizações na saúde e na segurança social. Serei leal à Constituição da nossa República. Isso é um juramento que faço, mas resulta das minhas convicções. Porque quando eu olho para a Constituição, não vejo apenas um conjunto de artigos e de princípios fundamentais. Ela expressa a visão de um país que avança, que progride, mas não deixa ninguém para trás. É por isso que a saúde não pode ser privatizada. É por isso que a segurança social não pode ser privatizada. Por uma razão muito simples. É porque a saúde e a segurança social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso. O discurso do candidato apoiado pelo Partido Socialista, Seguro insiste nas críticas às dificuldades na saúde, compara mesmo as urgências dos hospitais como um calvário. E Luís Marques Mendes cola João Coutinho de Figueiredo ao Chega. Depois da declaração do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sobre um eventual apoio a André Ventura, a caravana de Marques Mendes aproveitou a oportunidade para atirar a Coutinho Figueiredo e conquistar votos à direita. Miguel Viterbo Dias. De manhã já tinha deixado uma primeira chega a João Coutinho Figueiredo, mas ao final de tarde, Luís Marques Mendes insistiu. Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia. O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Coutinho Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável. Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o Presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava. E conquistar os indecisos à direita e à esquerda. Tem que ser também e vai ser a candidatura da defesa da democracia. Para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda. Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala. Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta. E ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem. É caso para dizer que o João Coutinho é liberal, até dizer chega. Concluindo assim... Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Basófia. Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes, num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Coutinho Figueiredo para conquistar eleitores à direita. Miguel Viterbo Dias no comício de Luís Marques Mendes, em Vila Pouca de Aguiar. Esta terça-feira, a caravana do candidato apoiado pela AD começa o dia em Ourém. E João Coutinho de Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. Esta notícia caiu esta segunda-feira que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa, uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IEL a acusar o então presidente do partido, Coutinho de Figueiredo, de assédio sexual. Agora, o candidato a Belém nega as acusações e garante que vai avançar para a Justiça. Tive conhecimento dessa denúncia de ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser obviamente objeto de processo por difamação, porque há
política, há a política suja e depois há isto, que ainda é abaixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira, e isto só acontece porque de facto a gente, não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer, não nos vão amedrontar. Vou até ao fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada. João Coutinho de Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres. Os candidatos a presidente das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional foram hoje eleitos. Este ato eleitoral decorreu de forma indireta por um colégio de autarcas. Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, em comunicado, foram eleitos Álvaro Santos, do Partido Social Democrata, para a CCDR Norte, Ribal Esteves, do PSD, para a CCDR Centro, Teresa Mourão Almeida, do PS, em Lisboa, Val do Tejo, Ricardo Pinheiro, também do Partido Socialista, no Alentejo, e, por fim, José Apolinário, do Partido Socialista, para a CCDR, no Algarve. Citado também num comunicado, o Ministro da Coesão, Manuel Castro Almeida, saudou esta eleição dos novos presidentes e vice-presidentes e considerou ainda muito importante para prosseguir com o processo coordenado de desconcentração. Todos os candidatos eleitos esta segunda-feira foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre o PSD e o PS, que acordaram a eleição de candidatos sociais-democratas para a CCDR do Norte e do Centro. Já o PS ficou com a CCDR de Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e também o Algarve. No Irão, mais de 600 manifestantes foram mortos em 14 províncias do país desde 28 de dezembro. A informação é dada pela organização não-governamental Iran Human Rights. Entre os mortos estão 9 menores, indicou esta organização. Há ainda o registro de milhares de feridos. Num comunicado, a ONG manifestou profunda preocupação com a escalada e a continuidade dos assassinatos de manifestantes, bem como o risco de execuções em massa. Estes são os maiores protestos no Irão desde as manifestações de 2022. Duram já há vários dias, um pouco por todo o país. Na reação a estes últimos desenvolvimentos, António Costa exige que o regime do Irão pare com a repressão violenta contra o próprio país. Um pedido do Presidente do Conselho Europeu numa publicação na rede social X. António Costa escreve também que a Europa está do lado dos iranianos que exigem direitos básicos, dignidade e liberdade. O presidente norte-americano anunciou ainda a imposição de tarifas de 25% a qualquer país que faça negócios com o Estado iraniano. Donald Trump diz que a decisão tem efeito imediato. E terminamos este noticiário com as notícias sobre o conflito na Ucrânia. A esta hora, Kiev está a ser novamente atacada. A imprensa ucraniana refere que esta ofensiva é um ataque maciço e estão a ser utilizados drones e mísseis balísticos. As autoridades locais afirmam ainda que os sistemas de defesa aéreo estão a tentar repelir os ataques. É um ponto final neste noticiário da 1 da manhã. As notícias aqui na Rádio Observador regressam dentro de meia hora para a Síntese Informativa.